Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, começamos o Educa Acontece destacando o Seminário Internacional Brasil, Argentina e Peru de Tecnologias Digitais na Educação de Crianças, evento que reuniu pesquisadores da América Latina para discutir práticas pedagógicas e tecnologias digitais na infância. Eu acredito que esse espaço de diálogo entre países aqui da América Latina é uma oportunidade única para aprendermos com os outros, para compartilharmos experiências, para construirmos soluções colaborativas. Os 3 dias do evento foram transmitidos ao vivo pela Educa TV. Nossas equipes marcaram presença e trazem nesta edição detalhes da discussão que marcou não só a educação de Campinas, mas de toda a América Latina. A formação científica diante de pesquisas consistentes realizadas como as que a gente tem visto nesse evento são fundamentais para que a gente tenha a formação de um professor crítico diante dessas tecnologias e que possa levar também de forma muito produtiva a formação dos nossos alunos e alunas desde a infância. Fique com a gente nessa edição especial do Educa Acontece. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Esta é mais uma edição especial do Educa Acontece. Hoje você vai conferir detalhes do evento que movimentou a comunidade científica e educacional de toda a América Latina. Estou falando do Seminário Internacional Brasil, Argentina e Peru de Tecnologias Digitais na Educação de Crianças, promovido pela Unicamp com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e também da Educa TV. Este encontro promoveu o pensar de forma crítica e inovadora os desafios e as possibilidades do uso de tecnologias digitais nas práticas pedagógicas com crianças. Na primeira reportagem, você vai conhecer os bastidores desse encontro pioneiro e entender como esse diálogo internacional pretende influenciar a educação contemporânea em toda a região. Vamos acompanhar? A abertura do Seminário Internacional Brasil, Argentina e Peru de Tecnologias Digitais na Educação de Crianças foi marcada pelo encantamento proporcionado pelo grupo de sopros e percussão do projeto Primeira Nota. O Seminário Internacional nasceu da trajetória e das discussões promovidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Tecnologias Digitais na Educação de Crianças. Eu acho que a temática sobre o uso de tecnologia na educação e em especial na educação infantil fez com que nascesse esse grupo para a gente discutir o uso da tecnologia na educação infantil. Por quê? A literatura mostra muito as questões sobre o uso da tecnologia voltada para a educação do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e médio. E a gente vê o reflexo dessa educação acontecer na educação das crianças pequenas. Então, a criação do grupo foi justamente para discutir esses pontos, como é que a educação, como é que a tecnologia pode entrar na educação infantil de uma forma que contemple o projeto educativo que a gente vem desenvolvendo. O
O encontro foi realizado por muitos parceiros, entre eles a COCEM, Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp. A COCEM coordena atualmente 23 centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa, entre os quais o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, que está promovendo esse evento, e nosso papel é articular parcerias entre os nossos centros e núcleos interdisciplinares, o poder público e privado, de vários jeitos, Nós damos apoio financeiro, apoio de infraestrutura, apoio organizacional e também apoio de pesquisa e de extensão através das conversas dos nossos pesquisadores que fazem parte do sistema COCEM com os demais entes do poder público e privado. Esse evento também é fruto do acordo de cooperação firmado entre o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp e a Secretaria Municipal de Educação de Campinas por meio da EducaTV. Eu acredito que esse espaço de diálogo entre países aqui da América Latina é uma oportunidade única para aprendermos com os outros, para compartilharmos experiências, para construirmos soluções colaborativas. Essa parceria entre a Secretaria de Educação e a Unicamp é essencial e ela contribui para a melhoria da qualidade de aprendizagem dos alunos. A transmissão também da EducaTV é muito importante, porque ela vai ter o alcance que a gente precisa da transmissão desse evento tão significativo e tão transformador. As parcerias entre a Unicamp e a Prefeitura, de forma especial também com a Secretaria de Educação, com a EducaTV, elas são inúmeras, em diversas instâncias, com diversos órgãos, unidades da nossa universidade e também da Prefeitura. Então essa é mais uma dessas grandes parcerias que hoje a gente concretiza nesse evento. O painel de abertura tratou da temática das tecnologias digitais na educação de crianças, desafios e possibilidades. A professora doutora Sandra Leite, da Faculdade de Educação da Unicamp, foi a mediadora. Esse evento ele vai tratar de uma temática que é fundamental nos dias de hoje, que é a preocupação com a educação das crianças, com a educação e a questão digital, que é o grande desafio. O mundo mudou, a gente precisa conseguir encontrar aí uma forma, porque não dá nem para você cancelar, e você precisa conseguir. Então esse evento, eu acho que ele traz na sua programação pontos muito importantes. E a parceria é fundamental, nós que somos da universidade, o que a gente mais deseja é isso, criar esse elo entre a universidade e a educação básica, que é o nosso campo de trabalho, Os palestrantes do painel de abertura foram a professora doutora Roberta Rocha Borges e o professor Murilo Braga, ambos da Unicamp, além da professora Janina Débora Maturo, da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Eu acho que desde as equipes de investigação, desde as escolas, as universidades, o âmbito acadêmico educativo, temos que investigar, desarrollar estrategias y marcos analíticos que nos permitan comprender a integración de las tecnologías digitales en educación, comprendiendo as lógicas diferentes com as quais elas são criadas e são introduzidas nas escolas. Mais tarde, uma mesa redonda discutiu a inclusão digital e a formação de professores. Outra mesa redonda debateu a educação midiática, formação de crianças para o exercício da cidadania digital. O professor da Universidade Federal de Pernambuco, Luciano Meira, que é colaborador do Grupo de Pesquisas de Políticas Públicas para Tecnologias Educacionais da Unicamp, participou da mesa. O Brasil precisa muito construir uma estratégia e um conjunto de políticas públicas absolutamente necessárias para desenvolver um cenário apropriado, não só para o uso de tecnologias, mas de fato para uma pedagogia transformadora, para que a gente possa ter de fato um cenário, um ecossistema de usos e ambientes de tecnologia
que de fato impactem a escola, não é? Então a gente precisa de estratégias políticas públicas, portanto, com continuidade, com uma visão de mundo mais ampla, para que a gente possa, enfim, realizar os projetos que nós temos, por exemplo, no novo PNE, no Plano Nacional de Educação, que tem lá, entre suas metas, de fato, o uso de tecnologias para impacto educacional contínuo e permanente. O diretor da Educa TV, Alexandre Tadeu Dias, também integrou a mesa redonda sobre educação midiática. Sempre muito bom lembrar de Paulo Freire que a tecnologia não é neutra. Ela tem sempre um viés, de quem que está usando esse viés, a quem ela interessa. Aquela pergunta da engenharia social, extremamente freiriana, né? Para a gente ver para quem que interessa isso, a quem que está servindo, quais são os interesses, quem que está usando. Tá? O que ela está trazendo de concreto, o que ela está trazendo de mudança de realidade para a nossa escola, o que ela está melhorando a qualidade educacional. Alunos do curso de Pedagogia do Unianchieta, de Jundiaí, tiveram 7 trabalhos apresentados no seminário. 2 deles, do Carlos Henrique e da Caroline, ganharam menção honrosa pela relevância acadêmica e científica. O que a gente busca, né, é aliar a prática do pedagogo, do futuro pedagogo, à teoria. Então, nós temos os trabalhos orientados pelos professores Risa Lemos e o professor Matheus Céfalo. E esses trabalhos, eles perpassam por várias temáticas dentro da pedagogia, né? Inclusive a Libras também. Então, para nós é um motivo de muito orgulho podemos trazer os nossos alunos aqui e participar, né, de um evento tão importante como esse. O Seminário Internacional representou um espaço de cooperação, troca de saberes e construção coletiva de novos referenciais para uma educação digital inclusiva, democrática e humanizada. É um prazer a gente estar aqui com intelectuais, pessoas que estudam tecnologia e profissionais que utilizam essa tecnologia no dia a dia. Então, acho que essa troca em teoria e prática de verdade só tende a fazer a gente crescer, né? Então, acho que é super importante a universidade vir para mais perto das escolas, as escolas também se aproximam da universidade e isso é só riqueza. O Seminário Internacional Brasil, Argentina e Peru de Tecnologias Digitais na Educação de Crianças teve no segundo dia atividades trazendo debates que movimentaram pesquisadores, educadores e gestores públicos. A programação começou cedo, com uma mesa redonda dedicada às políticas públicas de educação e tecnologias digitais, reunindo especialistas do Brasil e da Argentina para discutir desafios e caminhos para integrar inovação e equidade no ensino. Na sequência, aconteceu uma discussão de peso, uma mesa sobre tecnologias, saúde e desenvolvimento infantil, que abordou como esses temas podem orientar o currículo escolar contemporâneo. Na reportagem, você vai ver os principais momentos desses debates e entender como esse diálogo internacional pretende influenciar políticas educacionais e práticas pedagógicas nas próximas décadas. Confira! No segundo dia do seminário, a programação abriu espaço para discutir políticas públicas de educação e o uso de tecnologias digitais. A mediação foi da professora Maria Sandra, da Unicamp, que conduziu a conversa com a professora Nora Lanfre, da Universidade de Córdoba, na Argentina, e com o professor Roberto Pereira, da Universidade Federal do Paraná. Pereira também coordena o projeto da Plataforma MEC de Recursos Educacionais, que facilita o compartilhamento de conteúdos digitais entre as escolas. Essa plataforma ela foi criada para integrar todas as escolas públicas e universidades do país para compartilhar recursos educacionais digitais. Então, professores de todas as regiões do país podem compartilhar seus recursos, os materiais didáticos, apresentações, exercícios, encontrar materiais compartilhados e produzidos por outras pessoas. E é uma plataforma produzida com tecnologia livre, aberta. Então, é uma tecnologia aí nacional, não é, desenvolvida
aqui na universidade pelas instituições brasileiras para a educação brasileira. Nós vivemos num período que a educação e a tecnologia estão se alinhando e é um período crítico de desenvolvimento. Então nós precisamos de soluções que sejam produzidas aqui, que favoreçam a nossa autonomia e soberania de uma forma democrática e inclusiva. Então essa plataforma vem para favorecer isso. E aqui nesse evento é um ambiente adequado para nós discutirmos esse tipo de política, para nós discutirmos as ações e a formação do currículo e disseminar com professores aqui de todas as redes de ensino, inclusive de outros países. Em um outro momento importante do evento, as discussões se voltaram para o tema Tecnologias, Saúde e Desenvolvimento Infantil, perspectivas para o currículo escolar. A presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, Maria Helena de Castro, reforçou a importância da sociedade estar preparada para acompanhar o acesso das crianças às tecnologias. Nós não fomos preparados, os professores não foram preparados, as famílias, os pais, para as transformações que nós estamos vivendo. Então, ter a oportunidade de discutir como trabalhar as tecnologias na escola e garantir o desenvolvimento saudável, pleno das crianças, usando as tecnologias com ética e responsabilidade, me parece essencial e é um bom começo. Também participaram da conversa a professora Roberta Borges, da Unicamp, o professor Daniel Domingues dos Santos, da USP de Ribeirão Preto, e a professora Raíla Lemos, da Universidade Federal da Paraíba, que conduziu a mediação do debate. Comunga com o esforço que a gente tem visto nacionalmente, principalmente a partir da publicação da política nacional que a gente tem para a primeira infância, né? Esse é um evento que está discutindo especialmente o cuidado com as crianças pequenas, nessa lógica das tecnologias digitais, e eu tenho percebido crescer aqui no Brasil essa vontade, né, da gente caminhar junto cooperativamente para construir propostas que vão atender a esse sujeito, que é o sujeito inteiro, né, que está na educação, mas que também acessa o serviço de saúde, que acessa o serviço de assistência social. Então a gente precisa conversar para que essas necessidades sejam atendidas de uma maneira integral. O recado que eu dou é que levem muito a sério, trabalhem as tecnologias de forma transversal nesses encontros, nesses debates, sem pensar numa disciplina de tecnologia nessas novas propostas curriculares que estão em discussão. Eu acho que é um momento importante para que a gente avance, principalmente na educação midiática, que agora o Ministério da Educação propõe para todos os níveis e etapas de ensino. A gente faz agora uma rápida pausa nesse assunto do seminário. Daqui a pouco, seguimos com mais destaques do evento. Antes, vamos conferir a previsão do tempo. A semana que antecede o Natal será chuvosa com temperaturas mais amenas. A mínima fica em 17 graus e a máxima não passa dos 29 graus. A umidade relativa do ar segue alta, em torno dos 76%. A lua essa semana é a nova. O sol nasce às 5h20 da manhã e se põe mais tarde às 6h53 da noite. A gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, você acompanha tudo sobre o terceiro dia do seminário e ainda os detalhes da mostra fotográfica que movimentou o evento. A gente volta já já. Educa. Acontece. O que não pode faltar no Natal? Papai Noel, casa enfeitada, família reunida e muita solidariedade. Participe da campanha Natal Sem Fome 2025, doando alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade. Confira os postos de coleta pelo site ou ligue para o Banco de Alimentos. Natal Sem Fome. Solidariedade que transforma. Prefeitura de Campinas. Prepare-se para o jogo.
Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Educa acontece. Estamos de volta e agora seguimos para o terceiro e último dia do Seminário Internacional Brasil, Argentina e Peru de Tecnologias Digitais na Educação de Crianças, que trouxe debates sobre desenvolvimento infantil e políticas públicas para a educação digital. Amanhã começou com a mesa redonda sobre saúde infantil e tecnologias digitais, com especialistas da Universidade Federal de Juiz de Fora. E, na sequência, o painel de encerramento discutiu os rumos da educação digital no Brasil e na América Latina, alinhada à Agenda 2030. Vamos ver juntos os destaques desse último dia. No terceiro e último dia do Seminário Internacional de Tecnologias Digitais na Educação de Crianças, o debate girou em torno da saúde infantil e de como o uso de telas impacta o desenvolvimento das novas gerações. Especialistas do Brasil apresentaram resultados de pesquisas e discutiram caminhos para o uso mais saudável, seguro e crítico das tecnologias desde a primeira infância. A tecnologia midiática tem sido utilizada desde a fase muito inicial da vida da criança. E sabemos que a gente precisa, é uma realidade, nós não podemos fugir dela, mas a gente precisa regulamentar o tempo de uso, especialmente nos primeiros anos de vida, que são os 2.200 dias da criança, que vai até os 5 anos de idade, em que ocorre um desenvolvimento neurológico gigantesco, em que ela vai adquirir as habilidades e vai se humanizar, se vincular, estar próximo de toda a vida do nosso planeta e da nossa vida cotidiana. E uma tela não é capaz de fazer essa mediação, de estruturar esse vínculo. Então a gente precisa regulamentar esse tempo de uso. Sabemos que antes dos 2 anos não se pode oferecer mídias para as crianças e a partir dos 2 aos 6 anos, 1 hora por dia, no conto de todas as telas ao mesmo tempo. A especialista reforça que é preciso atenção especial ao uso das telas portáteis, como os celulares, que costumam ficar mais tempo ao alcance das crianças e sem a mediação de um adulto. Quanto menor a tela, maior o prejuízo, porque você tem uma portabilidade grande, você pode levar essa tela para qualquer lugar. Então o tempo de exposição aumenta e normalmente você não tem um adulto mediador para telas menores. Então quando a gente fala de tela, a gente tem que pensar no tempo de uso, no tamanho dessa tela e se tem ou não um adulto mediano. Uma das discussões do último dia do seminário foi a criação de políticas públicas em consonância com a Agenda 2030 da ONU. O seminário mostrou que, para além dos usos das tecnologias em sala de aula, é necessário articular políticas públicas consistentes, capazes de dialogar com a realidade de cada território e de enfrentar os desafios da agenda digital na América Latina. Dos aspectos que eles trouxeram foi a questão das desigualdades que existem nos países do sul da América, né? A gente viu um exemplo da Argentina e a gente teve o panorama, foi falado pelo professor Mozart, sobre a questão brasileira. Então a gente vê que o panorama das desigualdades são gigantescos. Na Argentina, a professora acabou trazendo as questões de gênero, além das questões econômicas, socioeconômicas também. E no Brasil, somado a tudo isso, a gente ainda tem as questões de raça, étnicas também, né? E a questão da amplitude territorial do nosso país. Então, como balanço, eu entendo que as transformações precisam continuar acontecendo e a gente precisa de uma política intersetorial que traga as ações da universidade para o âmbito da educação básica também, que elas toquem a questão da cultura digital, a questão da educação midiática e da educação digital também. E no Brasil, em particular, a gente tem um grande desafio adicional, que é também saber trabalhar no aspecto intersetorial. O Brasil tem um olhar, muitas vezes, da verticalização, né? Então, quando você tem que fazer uma ação de política pública que articule conhecimentos, pessoas das diferentes áreas para que aquilo funcione, quando é um problema multifacetado, a gente tem dificuldade, porque
falta uma coordenação mais geral, estabelecer metas claras para cada um dos atores envolvidos e ter uma governança da rede com boa comunicação. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente tem um avanço importante. Ao longo de 3 dias, o seminário reuniu pesquisadores, gestores e educadores do Brasil, da Argentina e do Peru, em um espaço de troca de experiências, apresentação de evidências científicas e construção conjunta de referências para uma educação digital mais humana e inclusiva. Um evento que trouxe muitas reflexões importantes para o cenário educacional brasileiro e da América Latina, que discutiu desde a questão da saúde, currículo, perspectivas interdisciplinares e intersetoriais de educação, vinculada à perspectiva da Agenda 2030, sobretudo na questão das tecnologias digitais. Então, pensando na soberania nacional, pensando no sul global, essas discussões reforçam a potência da escola pública, da universidade pública. Os trabalhos trouxeram, evidenciaram para a gente o quão importante, o quão potente é a escola pública e a educação pública de Campinas e da América Latina. O Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas continua com mais de 1.000 oportunidades de emprego. Vamos às vagas. Para atendente de farmácia, são 50 vagas para a região de Campinas. São vagas temporárias, por 90 dias. Os contratados vão realizar o atendimento direto ao cliente, a comercialização de produtos farmacêuticos de higiene e beleza, a interpretação de prescrições médicas e a realização de tarefas de controle de estoque e organização da loja, sempre sob supervisão do farmacêutico. Para este final de ano, também tem vaga temporária para estoquista por um período de 30 dias. Os selecionados serão responsáveis pela carga e descarga, conferência e encaixe dos produtos recebidos, bem como a organização, precificação e reposição de mercadorias no salão. Tem ainda oportunidade para vendedor. Podem concorrer moradores da região. A função é para a venda de veículos. Essas são apenas algumas vagas. No site do CEPAT é possível encontrar outras opções e também deixar o currículo cadastrado para a empresa encontrar você. Bacana, né? Boa sorte para todos que procuram um emprego. E antes da gente voltar a falar sobre o Seminário Internacional da Educação, vamos dar um giro pela cidade e saber o que está rolando em outras áreas no quadro Radar. A Unicamp recebeu um seminário de mestrado em educação. O evento contou com a divulgação de trabalhos realizados pelos alunos, além de uma palestra sobre produção técnica e tecnológica para a valorização dos programas de mestrado profissional com a professora doutora Juliana Marcondes Bussolotti e a professora doutora Suzana Lopes Salgado Ribeiro. O seminário teve ainda uma roda de conversa sobre as pesquisas desenvolvidas, onde os participantes tiveram a oportunidade de discutir suas pesquisas com os demais. A Prefeitura de Campinas divulgou, no início de dezembro, o 18º Boletim do Sistema de Notificação de Violência, o SIS-9. Os dados mostram um aumento de 12% nos casos de violência contra mulheres adultas que vivem na cidade. Em 2024, foram registradas 1.777 notificações envolvendo mulheres de 18 a 59 anos. No ano anterior, tinham sido 1.585. No acumulado de 2019 a 2024, o total chega a 6.818 registros. O boletim também traz informações sobre violência contra crianças, adolescentes e idosos. O relatório completo está disponível no site da Prefeitura.
A Prefeitura de Campinas apresentou, no fim de novembro, as novas ações do Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras na Gestão. O destaque foi a trilha formativa, dividida em 5 eixos, que deve começar em fevereiro de 2026. O curso terá 200 horas de duração. O programa busca estimular e aprimorar as habilidades de servidores negros para ocupar posições de liderança na administração pública. A iniciativa também pretende fortalecer a atuação de gestores e gestoras negras em espaços de decisão, criar uma rede de lideranças e produzir estudos sobre diversidade e seus impactos na gestão pública. E durante o Seminário Internacional Brasil, Argentina e Peru de Tecnologias Digitais na Educação de Crianças, o público também pôde conferir uma mostra fotográfica especial, com registros feitos pelos próprios participantes do evento. A atividade reuniu trabalhos enviados por pesquisadores e educadores inscritos nas modalidades da mostra, destacando experiências e desafios das práticas pedagógicas para crianças na América Latina. Dentro das atividades programadas no Seminário Internacional, havia um espaço que, para quem passava, era impossível não notar: os registros encantadores da professora Elisângela, do Centro de Educação Infantil Marília Martorana Amaral, captando olhares, expressões e momentos únicos de seus alunos. A mostra fotográfica revela o trabalho pedagógico sob a ótica das tecnologias digitais. O celular hoje, o celular, o tablet, a câmera, ela é uma ferramenta muito importante de registro do professor, que através do registro das imagens, no cotidiano das crianças, nas experiências, nas vivências deles, a gente consegue captar expressões, gestos, os olhares, a primeira experiência deles com o mundo, Porque o bebê, ele tá começando a explorar o mundo. Aí eu fiz a minha inscrição, enviei, o drive com bastante fotos, mais de 70 fotos. E aí depois eu fui comunicada por e-mail que daí a minha amostra tinha sido avaliada e aprovada para o evento. Está sendo muito bacana participar desse evento e a experiência de ver as pessoas observando o seu trabalho no dia a dia, que é uma coisa assim que parece tão simples, mas que no profundo você vê que é a valorização do profissional. Que a gente fez uma reflexão profunda sobre qual o tema, que a tecnologia e a educação se relacionava com essas propostas, e com as fotografias. Então a gente escolheu a Elisângela porque ela trouxe na fala dela, a maneira como a tecnologia participa do cotidiano das crianças, dentro ali de tornar visível os olhares, os gestos das crianças. A gente passa por esse processo de curadoria que é selecionar essas fotografias. Então elas são selecionadas a partir dessa relação, as melhores fotografias que mais se relacionam com o tema e como que a gente pode trazer isso de forma visual na composição para quem for apreciar aí a mostra. É importante destacar que cada vez mais nós estamos inserindo a tecnologia dentro do nosso cotidiano pedagógico. E esse seminário traz exatamente isso para a gente. Nós temos que admitir que as crianças estão cada vez mais tecnológicas. Hoje, para elas, o dedinho delas já mexe no celular. Nós temos que ter a medida certa. Então, os professores sabem aonde eles podem colocar a tecnologia dentro da sala de aula, para que não interfira também nos afazeres pedagógicos específicos das crianças. Um outro espaço ainda foi dedicado à exibição de trabalhos e estudos científicos sobre tecnologias na educação. Nesse ambiente, os pesquisadores puderam apresentar suas pesquisas e promover um momento rico de troca e aprendizado. A tecnologia hoje é fundamental na nossa vida, na vida na escola e no mundo do trabalho também. Então é fundamental ter um espaço que a gente possa discutir, refletir, estudar sobre o uso da tecnologia no nosso dia a dia. O evento é muito importante
porque ele faz com que o professor ele possa aplicar no seu cotidiano escolar, no seu trabalho, o uso da tecnologia não como uma técnica, mas um apoio à aprendizagem. Um dos destaques foi a apresentação dos materiais inclusivos, produzidos pelo CEPROMAD. Bom, o CEPROMAD é um serviço, então, da Secretaria Municipal de Educação de Campinas e a gente oferece acessibilidade para as crianças público-alvo da educação especial da Rede Municipal de Campinas. Aqui a gente mostrou nessa apresentação rapidinho um pouco do nosso trabalho em forma de banner e também com os materiais de acessibilidade, Libras, comunicação alternativa, Braille, ampliação, impressão 3D, fusora térmica e outros. Os documentos norteadores hoje colocam para a gente essa necessidade de pensar a tecnologia nas escolas. Então aqui no nosso foco do CEPROMAD, a tecnologia assistiva, ela vai chegar para os professores em formato de formação e também pelos recursos e equipamentos que a gente tem à disposição. E a gente vai, aos pouquinhos, estudando as crianças, entendendo qual é o perfil desses alunos e dessa necessidade das escolas e dessa possibilidade de adaptação, a gente vai criar um plano para ela e um material que é específico, personalizado e autoral para essas crianças, que dialoga com o projeto político-pedagógico da unidade. Esse serviço na Prefeitura Municipal de Campinas é fundamental para que a gente leve acessibilidade para as crianças à escola e tenha esse diálogo próximo com o currículo que ela já vive lá. Então, esse diálogo com o projeto político-pedagógico da unidade é importante e a troca entre educadores para que a gente possa levar tecnologia e acessibilidade para todas as crianças. E assim encerramos a cobertura do Seminário Internacional Brasil, Argentina e Peru de Tecnologias Digitais na Educação de Crianças. Os 3 dias de debates, painéis e uma mostra fotográfica mostraram como educação e tecnologia podem caminhar juntas para o desenvolvimento integral das crianças. Com certeza, um evento que deixa importantes reflexões para políticas públicas e práticas pedagógicas em toda a América Latina. E todo o seminário foi transmitido ao vivo pelo YouTube da Educa TV. Lá você pode conferir detalhes desse grande evento. O Educa Acontece fica por aqui. A gente se vê ao longo da programação. Fique agora com os melhores momentos do Seminário Internacional Brasil, Argentina e Peru de Tecnologias Digitais na Educação de Crianças. Tchau! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.